36ª questão. Priscila Leite estabelece discussão entre materialismo histórico dialético e a pesquisa participante. Segundo a autora, sustentada por Marx e Engels, o materialismo histórico dialético compreende que o conhecimento é social e que a essência do objeto não muda, e que a matéria conserva sua propriedade independente do sujeito, né? Então, nós temos aqui, pessoal, a primazia, né, do aspecto material em relação ao pensamento, né? Se a gente considera a perspectiva hegeliana, né, o que nós temos é a construção desse real pelo pensamento. Então, na perspectiva hegeliana, é impossível a gente chegar, né, à realidade concreta, né, enfim, a realidade concreta. Por quê? Porque dependendo do ponto de vista, né, dependendo do ponto de vista do observador, né, nós vamos ter a construção de uma realidade diferente, né? Ou seja, uma realidade material diferente. Então, na perspectiva hegeliana, isso depende do sujeito, né? Já na perspectiva do materialismo histórico dialético, a realidade, a matéria, né, ela existe independentemente de o sujeito tomar consciência dela ou não, né? Por isso que nós temos a primazia da matéria, né? A perspectiva do materialismo histórico dialético é partir da matéria, né, para se chegar à sua representação no pensamento. Então, o nosso pensamento, na nossa consciência, é a síntese, né, das múltiplas dimensões presentes no mundo material, ok? Então, é representado, né, no pensamento. Na perspectiva defendida no texto, a pesquisa participante, opção A, concentra-se nas aparências ou na descrição dos fenômenos para encontrar explicações. Está falsa, ela não se concentra nas aparências, né? Ela vai se concentrar no aspecto material, né? Opção B, centra-se na captação da realidade por meio das percepções dos integrantes da investigação. E assim, de fato, né, a pesquisa participante ela tem esse objetivo, né, de captação da realidade por meio das percepções dos integrantes da investigação, né? Ou seja, aqui vem essa questão de dar voz, né, a quem está sendo investigado, né, ver a realidade à luz, né, da própria visão, né, dos integrantes, né, como eles veem a realidade, então é se posicionar no lugar do outro, né? Mas aqui na opção B nós temos a centralidade disso, né? A pesquisa participante ela não tem a captação da realidade por meio das percepções dos integrantes como algo central. Ela tem essa característica, né? Mas isso não é o foco, né? Não é o que se busca, né, como ponto final, né? Centrar-se nisso. Então, o que torna essa opção B, né, como sendo falsa é a utilização desse verbo centraliza-se, né? Centraliza-se. E não há essa centralização neste aspecto. Esse aspecto é uma característica da pesquisa participante, mas não há essa centralização nisso, né? Ou seja, a pesquisa participante ela não vai se centralizar nisso, ok? É uma característica, mas esta não é, digamos, a centralização da pesquisa participante. Opção C, reafirma-se como um procedimento investigativo que oportuniza a ampliação das consciências dos participantes de modo a agirem sobre o mundo. Exatamente, né? Amplia a consciência dos participantes justamente pelo fato de mostrar a eles que eles agem sobre o mundo, né? Eles participam do mundo, tanto quem está investigando quanto quem está sendo investigado. Por isso que a pesquisa participante, ao dar voz ao outro, né, ela vai possibilitar a esse outro uma tomada de consciência, né, de alguém que pode intervir no mundo, né, que não é alguém
que apenas assimila este mundo, que reproduz esse mundo, né? Mas sim alguém que produz o mundo, né? Então essa opção C está correta. A opção D aproxima-se das perspectivas investigativas que colocam em evidência relações dicotômicas entre sujeito e objeto, está totalmente falso, né? Na pesquisa participante, o que a gente tem aqui, na verdade, é a aproximação do sujeito ao objeto. Na verdade, a eliminação dessas relações dicotômicas, né? Relações dicotômicas essas que são características de uma perspectiva positivista, né? Então, essa opção D está falsa. A opção correta da 36ª questão é a opção C de casa. 37ª questão. No texto Marx e a Pedagogia Moderna, Mário Manacorda afirma que Marx emprega, às vezes, também o termo, a gente vai ver, junto ao de vida produtiva ou atividade vital humana, mas, em geral, o faz exatamente para especificar que essa atividade, que como atividade livre e consciente, é o, né, específico do homem, se concentra, pois vamos ver, né? Vendo aqui o contexto, né? Marx emprega às vezes o termo, aí tem trabalho e capital, junto ao de vida produtiva ou atividade vital humana. Então, se nós temos aqui termos que andam juntos, né? Não se trata de capital, né? Porque nós temos a referência à vida produtiva ou atividade vital humana. Atividade vital humana, atividade que produz a própria vida humana, né? É justamente o trabalho, né? Não o capital. Então, nós temos aí também o termo trabalho, junto ao de vida produtiva ou atividade vital humana, mas, em geral, o faz exatamente para especificar que essa atividade, que como atividade livre consciente, é o... Então, vamos lá. Problema específico do homem, caráter específico do homem. Na verdade, não é nem problema, é o caráter, é uma característica específica do homem. Por que é uma característica específica do homem? Porque esse trabalho, essa atividade livre, consciente, ok? Então, o homem é o único animal que tem essa atividade livre e consciente, tá bom? Os demais animais têm atividade, mas não é uma atividade livre, né? Como eu já até falei em outras aulas, né? Os demais animais não têm essa liberdade, né? Um pássaro, ele não tem a liberdade de acordar e decidir apenas andar no lugar de voar, né? Hoje eu não vou voar, hoje eu vou apenas andar, né? Ele não tem essa liberdade, né? Há aqui um aspecto determinista, né, neste animal, né, e fará com que ele haja conforme o seu próprio instinto, né? É como se a sua ação, né, o que ele vai fazer, né, as informações que fazem com que esse animal haja de determinada forma, né, essas informações já nascem com ele, ok? Então, se a gente for analisar nessa perspectiva marxiana, né, o homem é o único animal livre, né? Os demais animais não têm a liberdade, eles agem conforme as informações que já vêm neles, né, biologicamente, né, como se já tivesse no próprio DNA como esses animais vão agir, ok? Então não há liberdade no mundo dos animais, né? Então, atividade livre e consciente, né? Então, o homem é o único animal que age conscientemente. Daí vem o ato de projetar, né? O agir teleológico, temos uma finalidade nesse agir. O homem pode projetar algo que ainda não existe, né? Projeta finalidades, projeta a utilização de materiais, enfim. Antes mesmo da construção de algo, ele já constrói mentalmente esses modelos, né? Então, o homem é o único animal que pode fazer isso. Então, nós temos trabalho, caráter, né, nas duas primeiras lacunas. Sobram, por enquanto, as letras B e D, né? A gente já descartou as letras A e C. Específico do homem se encontra nas condições da degradada a meio para a satisfação de uma necessidade. Economia política, economia política, economia política ou educação política. Trata-se aqui da economia política, porque a educação política, ela não vai degradar, ok? Ela não degrada
essa atividade que é inerente ao homem, ok? Por isso, pessoal, que o trabalho por si só, ele não tem um aspecto negativo, né? O trabalho deve ser visto pelo aspecto positivo, como algo que constitui a essência do homem, né? Algo fundamental para o homem. No entanto, o trabalho, na perspectiva atual, né, da economia política atual, né, nós temos a degradação desta atividade, a degradação deste trabalho. Né? Esse trabalho ele passa a ser agora um trabalho dividido, né? Determinado trabalho para uns, determinado trabalho para outros, né? Então a divisão existente no próprio trabalho ela vai sendo degradada, né? Essa divisão ela é o resultado, né, da economia política. E a economia política é esta que degrada esta atividade que é o trabalho, né? Economia política atual, nós temos aí o modo de produção capitalista, que obviamente vai degradando, né, esta atividade. Então, a opção que nos resta aí, né, é a opção B de bola, né? Trabalho, caráter e economia política. 38ª questão. Dante Henrique Moura, tendo em vista a impossibilidade de implantação da educação politécnica no Brasil de forma imediata, né? A gente sempre vê nessa perspectiva de futuro, né? Atualmente nós não temos condições materiais para a implementação de tal educação. No entanto, são propostos, né, alguns degraus, né, a serem superados, né, em busca dessa educação politécnica. Não é pelo fato de a gente não ter condições materiais para a sua implantação hoje que a gente deixe de lutar, né, por essa educação politécnica numa perspectiva de futuro, né? É exatamente isso que boa parte desses pensadores nos trazem, né? Esse ponto de vista que eles nos trazem. Então, tendo em vista a impossibilidade de implantação da educação politécnica no Brasil de forma imediata, permite concluir que a realidade socioeconômica brasileira hoje, do ponto de vista teórico e ético-político, conceber e materializar um tipo de ensino médio que garanta uma base unitária para todos, fundamentado na concepção de formação humana integral, omnilateral ou politécnica. Pois bem, então nós temos aqui os eixos estruturantes desta proposta, né? Quais são os eixos estruturantes, né, desta proposta de construção de uma base unitária, fundamentado na concepção de formação humana integral, omnilateral ou politécnica? Vamos ver aqui. Eixos que, obviamente, se relacionam, né, a essa base. Opção A. A autonomia do aluno, interdisciplinaridade e a liberdade de aprender e ensinar. Essa opção está falsa porque o nosso objetivo aqui, pessoal, é identificar os eixos estruturantes, né? O que vai estruturar essa base unitária para todos, ok? Que vai desencadear, né, nesta escola unitária, né? Uma mesma escola para todos, com formação humana integral, unilateral, politécnica. A autonomia do aluno não pode ser visto como eixo estruturante, por quê? Porque eu posso entender essa autonomia do aluno como sendo uma espécie de pedagogia do aprender a aprender, né? Como sendo a desvalorização do professor, por exemplo, né, como um importante mediador na produção de conhecimento, na divulgação de conhecimento científico também, né? Então eu posso entender essa autonomia do aluno como deixando o professor de lado, e a gente sabe que essa perspectiva de formação humana integral ela preza muito pelo rigor científico, né? E quando eu deixo o professor de lado, corre-se esse risco, né, de eu perder o foco no conteúdo, né? Então a autonomia do aluno aí não pode ser visto como um eixo estruturante, né, uma base, né? Então, já não posso marcar aí a opção A, né? Assim, a interdisciplinaridade, a liberdade de aprender e ensinar, né? A interdisciplinaridade é uma característica, né, dessa formação humana integral, mas não é vista aqui como uma base, como eixo estruturante, ok?
a liberdade de aprender e ensinar também não são vistos como eixos estruturantes. É importante a gente perceber muito bem que a 38ª questão está tratando de eixo, né? A base, tá ok? Então não é a opção A, opção B, currículo integrado, né? Flexibilização curricular e a aprendizagem in company. Essa aprendizagem in company, né, não é defendida aqui porque na perspectiva atual, quando a gente fala de in company, né, a gente pode fazer uma referência a treinamento, a capacitação, né, que são realizados no próprio local de trabalho. Então, não é essa perspectiva defendida aqui, né, essa perspectiva de integrar, né, essa aprendizagem em company, ela foca muito no aspecto prático, né, na resolução de problemas, consequentemente, outras dimensões muito importantes para essa formação politécnica, formação unilateral, né, que se busca como dimensões cultural, política, social, né, elas podem ser deixadas de lado nessa aprendizagem in company, né? E também currículo integrado e flexibilização curricular não são vistos como eixos. Esse currículo pode ser flexibilizado, né, para justamente se adequar ao mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, não é visto aqui como um eixo. Opção C, a ciência, a tecnologia, a cultura e o trabalho, né? Exatamente esses são os eixos que estruturam essa base unitária para todos, né? Exatamente, ciência, tecnologia, cultura e trabalho. Portanto, a opção correta da 38ª questão é a opção C de casa, né? Na opção D, nós temos a formação estrita e o interesse do mercado com financiamento específico. Nada a ver, ele não traz isso como base, né? Existem, pessoal, algumas opções que de cara a gente já poderia eliminar, né? E muitas dessas opções estão em várias questões, né? Então, sempre quando a gente for resolver as questões, o ideal é que a gente busque logo aquelas que a gente pode eliminar de cara. Geralmente, em uma questão, a gente vai encontrar pelo menos uma opção que de cara a gente pode eliminar. Então, já elimine essa opção para aumentar as possibilidades de acerto. Então, essa D, obviamente, formação estrita e o interesse do mercado com financiamento específico, não. Né? Não. Então, a opção correta da 38ª, opção C de casa. 39ª questão. De acordo com Maria Schiavata, do ponto de vista do conceito, formação integrada significa, né? Então, vejam, pessoal, que comparando aquela questão que nós pedimos anulação por falta de informações, por falta de definição, né? Essas outras questões, elas são bem específicas, né? Elas delimitam, né? Então, vejam só, de acordo com Maria Schiavata, no caso daquela questão que nós pedimos anulação, né? Que traz as duas assertivas, né? Não há referência a onde, nem a quando, né? Quando fala do declínio da pesquisa quantitativa. Não há referência a onde, né? Não há essa limitação, né, linguística no texto. Não tem isso definido. Na questão 39 nós temos, né? De acordo com Schiavata, ok? Então vamos lá. De acordo com Schiavata, do ponto de vista do conceito, formação integrada significa, opção A, articular as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, do ensino médio, com as disciplinas técnicas da educação profissional técnica de nível médio. Assim, pessoal, está falsa a opção A, né? E por um fato bem simples. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC do ensino médio, ela foi homologada em 2018. O texto de Maria Schiavata é de 2014, então ela não faz referência à Base Nacional Comum Curricular, né, do ensino médio. Então nós já poderíamos marcar essa opção A como sendo falsa, né? Não há nenhuma relação, não existia essa Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, ok? Logo, ela não relaciona o conceito de formação integrada a essa articulação, né?
das disciplinas da BNCC. Na opção B, integrar as dimensões estruturantes da vida, né? Ou seja, dimensões que estruturam, né, a vida, trabalho, ciência, cultura, permitindo novas perspectivas de vida para os jovens, concorrendo para a superação das desigualdades entre as classes sociais. Está correta essa opção, né? 39ª é a opção B, né? Concorrendo para a superação, né? Justamente por isso que há essa luta, né? Luta para superar as desigualdades entre as classes sociais em busca, né, dessa superação a gente teria essas novas perspectivas de vida para os jovens. Na opção C, preparar o jovem para atuar no mercado de trabalho contemporâneo, considerando sobretudo as inovações tecnológicas do século XXI que exigem um perfil de trabalhador multifacetado. Está falso porque, né, no ponto de vista do conceito de formação integrada, não significa a preparação do jovem para atuar no mercado de trabalho contemporâneo. Então está falso, né? O foco aqui não é o mercado de trabalho. Mercado de trabalho não se confunde com o mundo do trabalho, tá ok? Opção D, integrar o currículo da educação básica com a educação profissional, condensando as disciplinas da formação geral com a formação técnica, em uma matriz curricular única. Está falso, né, pessoal? Porque eu não posso reduzir o conceito de formação integrada à integração do currículo da educação básica com a educação profissional, né? A integração desse currículo pode acontecer na educação profissional, por exemplo, mas a simples integração do currículo não garante essa formação integrada, tá ok? Então, há um reducionismo muito grande aí na opção D, né? Condensando as disciplinas da formação geral com a formação técnica. Está falso, né, pessoal? Condensando as disciplinas, ou seja, reduzindo as disciplinas da formação geral com a formação técnica, também não é essa perspectiva de reduzir as disciplinas da formação geral, não. Então, essa opção D está repleta aqui de equívocos, né, no que diz respeito a essa formação integrada. A opção correta da 39ª questão é a opção B de bola. 40ª questão. No artigo A Interdisciplinaridade como Necessidade e como Problema nas Ciências Sociais, Gaudêncio Frigoto afirma que o conhecimento do social tem um caráter unitário. Por quê? E lembrando que quando Gaudêncio traz esse caráter unitário, isso diz respeito ao ser, né? Este homem representa uma unidade que está inserida em uma totalidade, né? Esta unidade, que é o homem, né, por sua vez, ela pode ser compreendida também como uma totalidade, né? Totalidade de quê, né? Essa totalidade que é o homem, né, ela é integrada por uma dimensão biológica, psíquica, intelectual, cultural, estética, né, como o próprio Gaudêncio nos traz. Então nós temos uma multiplicidade de relações, né, que, por sua vez, constituem esta totalidade que é o homem. E o homem, enquanto totalidade, né, enquanto totalidade de diversas relações, como nós vimos aí, biológicas, psíquicas, né, ele constitui uma unidade em relação a uma totalidade mais ampla, né? Daí nós falamos das relações sociais, né, da sua relação com o mundo. Então, o homem é um ser unitário, né? Nós temos a sua singularidade, né? Mas considerando este homem em si, nós temos ele com uma totalidade de relações biológicas, psíquicas, intelectuais, ok? Então é aí que nós temos este caráter unitário. Então vamos às opções, né? Os homens, ao produzirem sua existência mediante as diversas relações e práticas sociais, o fazem enquanto uma unidade que engendra dimensões biológicas, psíquicas, intelectuais, culturais, estéticas, etc. Está correta essa opção, né? Exatamente isso, né? Os homens, enquanto unidade,
né? Eles têm as suas dimensões, né? A dimensão, todos nós temos essas dimensões. Nós temos a nossa dimensão biológica, a nossa dimensão psíquica, a nossa dimensão intelectual, cultural, estética, né? Essas dimensões integram, né? Esta totalidade que é o homem, né? Então, o homem, em relação a essas dimensões, ele é uma totalidade, né? E essa totalidade que é o homem, em relação às práticas sociais, né? Ele é visto como uma unidade, né? Ele é uma unidade diante das várias unidades que compõem essas relações sociais, tá ok? Então, é como se eu pegasse algo que é unitário, né? E visse esse algo em si mesmo e as relações que compõem esta unidade fazem com que essa unidade seja vista também como uma totalidade, né? Então, o homem é uma totalidade de dimensões, né? Mas quando eu vejo no universo macro, né, das relações sociais, este homem, que é uma totalidade de dimensões biológicas, psíquicas, né, ele é visto como uma unidade, tá ok? Então, essa opção A está correta. Opção B, os homens, ao produzirem sua existência mediante as diversas relações e práticas sociais, o fazem enquanto uma diversidade que engendra dimensões biológicas. Aqui já está falso, porque eles o fazem enquanto uma unidade, né? Opção C, os homens, ao produzirem sua existência mediante diversas relações e práticas sociais, o fazem enquanto uma unidade que engendra apenas dimensões biológicas e psíquicas. Está falso, porque existem outras dimensões, como, por exemplo, as culturais, estéticas e outras que não foram citadas, né? Então, a opção C está falsa. A opção D, os homens, ao produzirem sua existência mediante as diversas relações e práticas psíquicas, né? Onde é que estão aí as práticas sociais? Então, já está falsa, né? A opção D está falsa. Então, a opção correta da 40ª é a opção B de bola.